Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de funções inorgânicas, falando um pouquinho sobre os óxidos. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Espero que você goste dessa aula. Os óxidos, eles são compostos binários que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo nesse composto. Eles são formados pela combinação do oxigênio com outro elemento. Exemplos de óxidos: CO2, H2O, Mn2O7, Fe2O3. Geralmente todos os elementos eles formam óxidos, com exceção dos compostos binários oxigenados de flúor. O OF2 e o O2F2 são fluoretos. Por que os compostos oxigenados de flúor não formam óxidos? Porque o flúor é o mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, por isso que eles não formam óxidos, certo? Formam fluoretos. Quando em meio aquoso, os óxidos podem ser classificados em óxidos básicos, formados por metais alcalinos, alcalino-terrosos ou metais de transição. Então, vejam bem, os óxidos básicos, eles são formados por metais, certo? Sejam eles alcalinos, alcalino-terrosos ou metais de transição com NOx baixo. E eles reagem com água formando bases e com ácidos formando sal e água. Vejamos, o metal terá geralmente carga mais 1 e mais 2, certo? O metal que se combina com o oxigênio. Os óxidos básicos podem ser considerados produtos da desidratação total de uma base de arrênios. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, eu tenho aqui 2 moléculas de hidróxido de sódio, retiro uma molécula de água, então, olha, eu tinha 2H, retirei 2H, eu tinha 2O, retirei 1O, fiquei com um oxigênio. Então, eu formei o óxido de sódio, certo? Óxido básico mais base vai formar, óxido básico mais água vai formar uma base. Então, por exemplo, NaO mais H2O vai formar NaOH, que é uma base. CaO mais H2O vai formar CaOH2, que é uma base. O CaO é a cal virgem ou cal viva, é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, quando reage com água, ele dá origem à cal hidratada, que é a cal utilizada para pintar parede, meio-fio, certo? Também o óxido básico, ele reage com ácido e forma sal e água. Por quê? Porque ácido mais base forma sal e água, ok? MgO mais HCl vai formar o cloreto de magnésio e água, tá bem? Óxidos ácidos ou anidridos. Então, olha, nós vimos os óxidos básicos são formados por metais. Os óxidos ácidos, eles são formados por ametais, certo? Reagem com água formando ácidos e com bases formando sal e água. Então, eles podem ser considerados produtos da desidratação de um ácido de arrênios. Por exemplo, o ácido sulfúrico, eu retirei uma molécula de água, ó, tirei 2H, tirei um oxigênio de 4 oxigênios, fiquei com 3 oxigênios, formei o trióxido de enxofre, que é um óxido ácido, certo? Óxido ácido mais água forma ácido. Exemplo, CO2 mais H2O formou H2CO3. N2O5 mais H2O formou ácido nítrico. SO3 mais H2O formou ácido sulfúrico. Óxido ácido mais base forma sal e água, ok? CO2 mais CaOH vai formar CaCO3, carbonato de cálcio e água. Alguns anidridos formam mais de um ácido quando reagem com a água. São anidridos duplos ou mistos. Os principais são NO2, com água forma ácido nitroso e ácido nítrico. O ClO2, que forma HClO2 e HClO3. O Cl2O6, que forma HClO3 e HClO4, certo? Que é ácido clórico, ácido perclórico, ácido cloroso e ácido hipocloroso, tá bem? Nomenclatura.
Os óxidos básicos ou óxidos metálicos, eles vão receber a seguinte nomenclatura: óxido de e o nome do metal. Por exemplo, Na2O, óxido de sódio. CaO, óxido de cálcio. K2O, óxido de potássio. NiO, óxido de níquel. Nós temos também as cargas, a variação do NOx, né? Os NOx variável. Quando tem NOx variável, aí então nós vamos ter óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3, do mesmo jeito que a gente faz a nomenclatura lá na base, certo? O menor NOx vai terminar em oso, o maior NOx, ico, ou óxido férrico, óxido ferroso, tá bem? Os óxidos ácidos ou óxidos ametálicos vão receber a seguinte nomenclatura: prefixo que indica a quantidade de oxigênio, óxido de, prefixo que indica a quantidade de átomos do outro elemento e o nome do cátion. O prefixo que indica a quantidade de oxigênio, ele vai seguir os nomes mono, quando for um oxigênio, di, tri, tetra, penta, hexa e hepta, certo? Então, por exemplo, CO2 são 2 O, então é dióxido de carbono, é um carbono. 5 oxigênios aí no N2O5, então nós vamos ter pente, certo? Pente, porque são 5 oxigênios, óxido de nitrogênio, porque nós temos 2 nitrogênios, certo? Aqui, trióxido de enxofre, porque tem um enxofre só. Dióxido de enxofre, certo? Ó, Cl2O7. Epitóxido de dicloro, tá bem? Continuando com as classificações, os óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros, eles vão ter caráter intermediário entre ácido e base, reagem com ácidos e formam sal e água. Então, exemplos de óxidos anfóteros: Al2O3 e o ZNO. Óxido anfótero mais ácido forma sal e água. Óxido anfótero mais base forma sal e água. Então, exemplo: ZNO mais HCl, certo? Óxido anfótero mais ácido mais HCl vai formar ZnCl2, que é um sal, e água. O óxido de zinco também, né? O ZNO, mais uma base, NaOH, vai formar um sal e água, tá bem? Elementos que formam mais de um tipo de óxido com caráter ácido básico, tem caráter ácido básico de acordo com o NOx do elemento. Então, por exemplo, aqui nós temos o CrO, onde o Cr ele é 2+, e o O é 2-, certo? 2+, e aqui é 2-. E então, nós vamos ver todos os NOx. O Cr2O3, ó, sempre o NOx do O é -2. -2 vezes 3, -6. Se aqui é -6, aqui é +6, porque nós temos que igualar a 0, certo? 6 dividido por 2, mais 3. Aqui é -2 vezes 3, -6. Então, o Cr é +6, certo? Então, ó, esse tem maior NOx, então é um óxido ácido. Esse tem NOx intermediário, óxido anfótero. Esse é um NOx menor NOx, óxido básico, certo? Tem ter 3 tipos de óxidos neutros. Eles não reagem com base nem com ácido, mas podem reagir com oxigênio. Nós vamos ter o CO, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, certo? Vamos ter que o CO com água não ocorre reação, não reage. NO mais HCl não reage também. O CO mais oxigênio vai reagir e vai formar dióxido de carbono, ok? Óxidos duplos ou mistos, eles vão ser óxidos metálicos da combinação de 2 óxidos de um mesmo elemento. Então, nós temos Fe3O4, que é resultado da combinação do FeO e do Fe2O3.
Nós temos o Pb3O4, que é resultado da combinação do PbO mais o PbO2. Os peróxidos. Peróxidos são formados por metais alcalinos, alcalino-terrosos e hidrogênio. Então, ó, metais alcalinos, família 1A, alcalino-terrosos, família 2A, e hidrogênio se combinam com o oxigênio, só que o oxigênio ele vai ter NOx -1, ao invés de ser -2, certo? Então, nós vamos ter o seguinte: Na2O2, Li2O2, CaO2, MgO2 são peróxidos, certo? O H2O2 é água oxigenada, é um agente oxidante bactericida. Como fica a nomenclatura dos peróxidos? Peróxido de e o nome do elemento. Então, H2O2, peróxido de hidrogênio. Na2O2, peróxido de sódio, peróxido de lítio, peróxido de cálcio, peróxido de magnésio, certo? Alguns óxidos. O óxido de zinco é o hipoglós, ele é usado na fabricação de cremes dermatológicos, na indústria de tinta, galvanização do ferro. A L2O3 é o óxido de alumínio, também conhecido como bauxita, é de onde é extraído por eletrólise o alumínio metálico, certo? É encontrado nas safiras e nos rubis. O peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é utilizado como agente oxidante bactericida. O óxido de cálcio, que é utilizado na correção do pH do solo. O MnO2, o dióxido de manganês, é utilizado na fabricação de aço, óxido de manganês, utilizado na fabricação de aço. Óxido de estanho é utilizado na fabricação de latas. Óxido de ferro 3, utilizado na fabricação de pigmentos. Óxido de alumínio, utilizado na fabricação do alumínio. Nós temos o monóxido de carbono, que é um gás que causa poluição da atmosfera. O gelo seco, que é o dióxido de carbono, CO2. No estado gasoso é expelido na respiração, é o principal responsável pelo efeito estufa também. O óxido de silício, que é conhecido como sílica, está presente na areia, é usado na produção de vidro. E a água, que é o óxido mais importante e abundante da Terra, é o óxido de hidrogênio. Então, olha, para essa aula era isso. Essa foi a nossa última aula de funções inorgânicas. Na próxima aula a gente começa um conteúdo novo, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!